Vamos abrir em Lucas 24, versículo 21. Amém? Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu gosto de ver que ainda tem gente com Bíblia em papel, eu gosto disso. É bom ouvir esse barulhinho do papel mexendo. Lucas 24, versículo 21, posso ler? Amém. Amém? A palavra diz assim: e a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Amém? Vamos orar? Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado pela Tua presença durante os louvores, no dízimo e oferta. E nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Senhor, que seja uma palavra de poder do Teu Espírito, não de sabedoria humana, Senhor. Que seja uma palavra que nos exorte, nos console e nos edifique na Tua presença, para que nós possamos sair daqui transformados, sairmos daqui curados pela Tua verdade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que aqui estão, por aqueles que não puderam vir, porque nós sabemos que o Senhor está movendo grandes coisas na Tua igreja nesses dias, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, quando eu leio esse texto aqui, e eu estava meditando essa semana durante palavras, eu tenho pedido para Deus muito, me deu uma palavra, e dessa palavra eu tenho desenvolvido algumas mensagens, e Deus me deu uma palavra que tem muito a ver com o que aconteceu essa semana, e a pergunta que eu queria falar com vocês, para nós começarmos: como vocês lidam com a decepção? Como é que vocês trabalham a decepção na vida de vocês? Porque quando eu leio esse texto, eu vejo 2 discípulos aqui profundamente decepcionados com o que estava acontecendo em Jerusalém. Eles não entendiam o que aconteceu e eles não conseguiam administrar bem a situação. Vocês veem que o versículo começa dizendo: e a nossa esperança é que Ele fosse quem iria libertar Israel. Então eles se decepcionaram, porque Jesus havia morrido. E aí a esperança deles de um libertador foi junto com a morte de Jesus. E eles ficaram profundamente decepcionados. A decepção, queridos, é um sentimento que se apodera de nós. E que se nós não tivermos cuidado ou soubermos administrar esse sentimento, ele vai trazer consequências muito maiores na nossa vida. O dicionário diz que decepção é um sentimento de tristeza, é um sentimento de descontentamento ou é uma frustração com a ocorrência de um fato inesperado, que representa um mal, uma desilusão ou um desapontamento. Percebam que é um sentimento, e como sentimento, se ele não for bem administrado, ele vai crescer consequências em nós. É um sentimento que, se nós não administrarmos bem a decepção, ele vai poder se transformar em raízes de amargura, vai poder se transformar em um desapontamento muito grande com pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Só para a gente falar de decepção, essa semana teve muita gente decepcionada com a nossa seleção. Por quê? Porque havia um sentimento de que o Brasil já era campeão do mundo, que não havia quem vencesse o Brasil. E quando ele perde, a gente fica desiludido. Ficamos desiludidos principalmente porque a gente esperava mais dos jogadores, a gente esperava que eles jogassem melhor, a gente esperava que pelo menos eles perdessem dando sangue, que foi o que não aconteceu. E isso traz dentro de nós o quê? Um desapontamento. Claro que é um desapontamento pequeno, a gente não vai ficar muito desapontado a ponto de crescer uma raiz de amargura por causa do futebol, mas é um sentimento de tristeza, um sentimento que nos guarda, nos cria uma sensação ruim. Puxa vida, eu estava crente que ia ver o Brasil de novo na final e nós não vamos ver. Guardadas as devidas proporções, esses 2 discípulos também estavam assim. Eles estavam profundamente decepcionados, não entendendo o que havia acontecido com Jesus. E eles estavam conversando entre eles. Poxa, você viu, ele morreu. Mas nós esperávamos que ele fosse ser o rei de Israel. Nós esperávamos que ele fosse aquele que iria libertar Israel do jugo romano. Eles, na realidade, eles esperavam um rei que fosse dar independência de Israel, que fosse pegar em armas, que fosse expulsar os romanos, que fosse criar um Estado independente de Israel. Então aquele rei, aquele a quem eles olhavam e diziam: esse é o homem que vai libertar Israel, morreu.
E aí eles ficam profundamente decepcionados. Queridos, nós precisamos entender que se nós permitirmos que a decepção entre na nossa vida, nós vamos ter muitos problemas de relacionamentos. Primeiro conosco mesmo, e depois aquilo que nós externamos com os outros. A palavra de Deus fala para a gente tomar muito cuidado com a decepção. Porque se a decepção é um sentimento, nós temos que tomar cuidado com o que entra no nosso coração em relação a esses sentimentos. E a palavra de Deus tem vários versículos em que Deus diz: cuidado, vocês não sabem pensar direito. Eu sei pensar melhor do que vocês. Então entreguem para mim os seus caminhos, entreguem para mim os seus pensamentos, porque em mim vocês não serão decepcionados. Isaías 58, do versículo 8 e 9, um versículo muito conhecido, ele diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Se nós confiarmos na palavra dele, nós não teremos decepções. Sabe por quê? Pois o que ele tem para nós é muito maior do que nós mesmos sonhamos para nós. Então os nossos planos podem se frustrar, mas os planos do Senhor sobre as nossas vidas não se frustrarão. Apesar de momentos de vales e picos que nós passamos no caminhar com Deus, se nós realmente confiamos nele, nós acreditamos que os planos dele são melhores para nós. E que já que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo, então vai acontecer o melhor na nossa vida. Jeremias, quando ele escreve lá em Jeremias 29, uma coisa muito parecida que Isaías escreveu. Em Jeremias 29, 11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe o que Jeremias está dizendo? Aliás, Jeremias está dizendo pelo Senhor. Na verdade, o Senhor está dizendo para nós: não se decepcione com os caminhos da vida, porque os meus planos, aquilo que eu tenho para vocês, é dar esperança a vocês, é dar a certeza de um futuro e não de uma coisa momentânea. Então, quando vocês passam por pequenos problemas na vida de vocês, lembrem-se que em mim vocês têm uma esperança e um futuro. E lá na esperança e no futuro, o meu plano para vocês é muito melhor do que vocês passam aqui. Vocês percebem que o tempo todo a palavra está nos animando, está nos dizendo: não se decepcionem com as coisas humanas. É claro que é difícil, é claro que é complicado, porque nós somos seres humanos, vivemos em relacionamentos humanos. E as primeiras decepções que nós temos são com pessoas que estão ao nosso lado. As primeiras decepções que acabam acontecendo na nossa vida são decepções por causa de promessa de pessoas, são decepções por causa de relacionamentos. Mas o que Deus está dizendo: não coloque a sua esperança nisso, não coloque a sua esperança nesses caminhos, coloque a sua esperança em mim, diz o Senhor. Que assim vocês não vão ficar decepcionados, que vocês vão entender que no relacionamento humano nós podemos ter dores, no relacionamento humano nós vamos ter decepções, mas comigo vocês não terão decepções. Queridos, é difícil, mas muitas vezes nós precisamos entender que as situações que nos causam decepções, vocês já perceberam que elas ficam martelando na nossa cabeça o tempo todo? E muitas vezes a gente passa por uma situação de decepção e a gente fica pensando: puxa, se eu tivesse feito diferente, talvez tivesse sido diferente. Talvez se eu não tivesse falado o que eu falei, talvez se eu não tivesse agido como eu agi. Vocês estão percebendo que muitas vezes uma decepção coloca em nós um sentimento de culpa? Um sentimento do tipo: eu deveria ter feito algo diferente e não fiz. E tem que tomar cuidado, porque nós não conseguimos voltar para trás e refazer o que foi feito. Eu consigo sim, se for uma situação em que eu provoquei a decepção, pedir perdão para a pessoa. Eu posso chegar para a pessoa e dizer: perdoa, porque eu te decepcionei, eu prometi alguma coisa que eu não cumpri, eu fiz alguma coisa que te desagradou. Isso nós podemos e devemos, diz a palavra. Mas se o agente da decepção fomos nós, não adianta nós ficarmos remoendo o que nós poderíamos ter feito para que a outra pessoa não sentisse ou não tivesse nos decepcionado. E muitas vezes nós ficamos com essa culpa, nós ficamos remoendo as situações.
E nós temos que tomar cuidado, porque isso pode efetivamente paralisar as nossas ações. Porque a gente fica remoendo tanto, fica buscando tanto uma explicação, uma justificativa nossa para aquilo que aconteceu, que a gente às vezes paralisa o nosso caminhar. Por isso que Deus diz o tempo todo, nós devemos fazer o que Ele espera de nós. Nós devemos ficar o tempo todo não nos relembrando do que nós poderíamos ter feito, mas nós devemos nos lembrar que a partir daquele ponto existe uma esperança e existe um futuro. E nós devemos caminhar na direção dessa esperança e na direção desse futuro. E fazer e ouvir o que Deus espera de nós. Se Deus nos disser, vai e peça perdão à pessoa, nós temos que ir e pedir perdão à pessoa. Vai e busque reconciliação, nós devemos ir e buscar reconciliação. O que nós não podemos ficar é parado. A decepção nos para, ela nos trava. E a gente não consegue administrar corretamente aquilo que veio. Por isso que nós temos que entregar na mão do Senhor, queridos. Nós devemos sim aprender com os nossos erros. Mas aprender com os nossos erros não significa que nós devemos ficar remoendo aquilo que aconteceu. Nós devemos aprender. Errei, ou fui agente, ou foi de alguma forma contra mim que veio a decepção, eu vou aprender com aquilo. Vou dobrar o meu joelho, vou orar e vou pedir em Deus a direção, porque já que Ele me promete que Ele tem um futuro para mim, Ele tem uma esperança para a minha vida, eu vou buscar nele esse futuro e essa esperança. Sabe, queridos, a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas decepcionadas. Ou pessoas que se decepcionaram uma com as outras, ou pessoas que se decepcionaram com Deus. E eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem que pessoas que estão na Bíblia sofrem e sentem como nós. São pessoas que têm o mesmo sentimento. Eu já falei, a Bíblia é uma história de pessoas. São pessoas que passaram por tratamentos de Deus. São pessoas que sentiram, que choraram, que ficaram profundamente amarguradas. Mas que quando entenderam o agir de Deus, tiveram uma nova chance, tiveram a vida transformada. Para isso que a Bíblia nos ensina. E também tem o lado contrário. Tem pessoas que foram tratadas por Deus e não aceitaram o tratamento de Deus. E a Bíblia fala dessas pessoas também. Querem um exemplo de problemas de decepção entre pessoas? Está lá em Gênesis. Não precisem abrir, só anotem, depois se vocês quiserem ler, mas no capítulo 21 de Gênesis, do versículo 9 a 21, nos conta a história de uma mulher chamada Agar. Às vezes a gente brinca com Agar, porque aconteceu aquele problema todo com Abraão, com Sara, ela era escrava de Sara, mas queridos, vamos esquecer um pouquinho disso. Independente da situação que existia, tente se colocar no lugar de Agar. Provavelmente ela nutria algum sentimento por Abraão. Era impossível que ela tivesse dado um filho a Abraão somente pelo interesse. Às vezes a gente quer levar isso numa pregação para dizer que ela foi alguém que se aproveitou de Abraão, tudo, mas eu não acredito. Alguma coisa ela devia ter. E ela deu um filho para Abraão. Então o mínimo que ela queria era que Abraão respeitasse a ela e ao filho que deu, independente da briga que ela teve com Sara. Agora, num determinado momento, a palavra diz para nós que ela começa a bater de frente com Sara, e Sara, não aguentando isso, vira para Abraão e diz o quê? Manda ela embora. E Abraão, depois de muito pensar e de muito refletir sobre isso, ele manda ela embora. Agora, queridos, nós não estávamos numa cidade, nós não estamos num lugar que nem São Paulo, ou não estávamos numa cidade. Tudo bem, eu vou mandar ela embora da minha casa. Então ela vai, atravessa a rua, vai até um hotel, procura algum emprego, faz alguma coisa. Eles estavam no meio do deserto. A quilômetros e quilômetros de outros lugares. O que vocês acham que passou pela cabeça de Agar quando Abrão vira para ela, dá um pouquinho de água, dá um pouquinho de comida e fala assim, pega teu filho e vai embora. Queridos, eles deviam estar a quilômetros e quilômetros da próxima civilização. O que passou na cabeça de Agar? Ele está me mandando para a morte. Porque eu vou andar no meio do deserto e vou morrer. Eu não vou conseguir chegar numa cidade com esse pouco de água, esse pouco de comida que ele deu. E eu ainda tenho que levar meu filho junto comigo. Vocês podem imaginar a decepção de Sara com Abraão? De Agar com Abraão? Vocês podem imaginar a decepção que estava no coração dessa mulher? Vocês podem imaginar a dor? Porque não foi simplesmente vai embora da minha casa. Vai para a morte. Vai para a morte. E a palavra diz que ela sabia que ia morrer.
Porque quando a água termina, vocês devem conhecer a história, quando a água termina, diz que ela coloca o filho encostado numa pedra e se afasta e vai chorar, porque ela não queria ver o filho morrendo. Ela sabia que o filho ia morrer de sede. Ela sabia que ela depois morreria de sede e não haveria como eles se salvarem. E a palavra diz que ela chora copiosamente. E quando ela está chorando, o que acontece? O Senhor aparece para ela e diz assim: Agar, eu ouvi seu choro, você não vai morrer aqui no deserto. Sobre teu filho é uma promessa, ele será rei de uma grande nação também. Eu farei dele um príncipe de uma grande nação. Eu vou honrar, porque assim como você teve com Abraão, e sobre Abraão existe uma promessa, sobre os descendentes dele tem uma promessa, e eu, o Senhor, cumprirei. E o Senhor salva de maneira sobrenatural Agar, salva o filho dela. Queridos, toda aquela decepção que ela teve com Abraão, todo aquele sentimento de morte que veio sobre ela, é transformada, e é transformada por quem? Pelo Senhor. Agar se levanta naquele momento como uma nova mulher, como uma mulher que tinha uma esperança e um futuro na promessa do Senhor. O Senhor restaurou a vida dela. Querido, só o Senhor restaura as nossas decepções. Amém. Vocês imaginam a dor dela? Mas o Senhor veio e disse: Agar, calma, você será mãe de um príncipe de muitas nações. E a promessa se cumpriu, porque a gente sabe que o filho dela, Ismael, é o príncipe da nação árabe, é o patriarca das nações árabes. Abraão é o patriarca, ele que deu origem às tribos dos árabes. Então a promessa do Senhor se cumpre. A esperança nossa no meio de uma decepção tem que estar em quem? Tem que estar no Senhor. Agar permitiu que o Senhor trabalhasse a vida dela. E ao trabalhar a vida dela, ela foi uma mulher restaurada, uma mulher transformada. Querem um outro exemplo de profunda decepção? E aí uma pessoa que é um homenzão de Deus, e às vezes a gente fala, mas pessoas profundamente enraizadas com o Senhor são menos afetas a problemas de decepção, bobagem. A palavra diz que todos os homens da Bíblia são homens como nós, têm os mesmos sentimentos que nós. Querem ver um homenzão de Deus, um enorme homem de Deus que ficou decepcionado? Samuel. E olha que Samuel tinha um relacionamento profundo com o Senhor, a ponto de pequenininho ele ter sido chamado para servir na presença do Senhor. Vocês conhecem a história? Samuel estava deitado no templo junto com Elias e o Senhor o chama: Samuel, vem até mim. E ele começa a ser uma pessoa que fala com o Senhor face a face, que conversava com o Senhor face a face. Só que esse homem tem uma profunda decepção, e essa história é contada lá em 1 Samuel, no capítulo 8, do versículo 4 ao 22. Porque um belo dia, o povo de Israel chega para Samuel e fala assim: Samuel, desculpa cara, você está muito velhinho, você foi um cara bacana, você cuidou bem da gente, mas não dá para você continuar cuidando da gente. Aliás, diga-se de passagem, os seus filhos não são muito bons, nós não gostamos dos seus filhos, e nós não queremos que eles continuem sendo juízes sobre nós. Então nós queremos um rei, nós não queremos mais você nem os seus filhos. Vocês podem imaginar a decepção de Samuel com o povo de Israel? O homem que deu a vida pelo povo de Israel, que julgou aquele povo durante 40 anos, praticamente ele largou a vida dele para ficar julgando aquele povo. Ele andava de ponta a ponta no estado de Israel, julgando o povo, trazendo sabedoria, trazendo conhecimento, trazendo a palavra de Deus. E no momento em que ele mais precisava de carinho, no momento que ele precisava mais que o povo estivesse junto com ele, que é na idade avançada, aí o povo chega para ele e fala: obrigado pelo que você fez, mas você não serve mais. E aliás, nem os teus filhos seguem. Eles não seguem o que você segue, eles têm lá um caráter meio duvidoso, nem eles nós queremos. Ele é decepcionado como líder, e mais do que isso, como pai. Porque apesar dos pais saberem a qualidade dos filhos, ninguém gosta que alguém chegue na cara e diga assim: o teu filho não é bom e eu não quero ele junto comigo. Imagine a decepção que ele tem. E aí Samuel vai à presença do Senhor e o Senhor o consola. O Senhor vira para Samuel, e está lá em 1 Samuel 8, capítulo 5. O Senhor diz para ele: Samuel, calma Samuel. Não é contra vocês que eles não querem, que ele tem ido contra. Não leve essa decepção para o seu lado pessoal.
Porque na realidade eles estão falando contra você, mas o que eles querem mesmo é falar contra mim, contra o Senhor. Esse povo não me quer como líder deles, não me quer como rei deles. Eles querem um rei humano. Samuel, entenda que essa decepção que você está sentindo, você não precisa sentir. Porque eles não estão falando, se fosse A, B ou C, eles iriam falar a mesma coisa. Porque o problema desse povo é contra mim. E o Senhor tratou o coração de Samuel. A palavra diz que Samuel foi tratado, ele trouxe consolo a Samuel. Ele trouxe consolo dizendo, não, calma Samuel, não é você que eles estão rejeitando. É a mim e o Senhor que eles estão rejeitando. E Samuel foi curado. Samuel foi tratado. Por quê? Porque Samuel confiava no Senhor. Deus trouxe cura sobre a vida de Samuel, não permitiu que aquela decepção se transformasse em algo mais sério. Aquilo poderia ter virado uma raiz de amargura. E o Senhor transforma essa raiz de amargura em alegria na vida de Samuel, porque depois a gente vê que ele continua trabalhando com alegria para o Senhor, até o momento em que ele unge Saul rei, depois ele vai ungir Davi rei um pouco mais à frente. Até o final da vida dele, ele com alegria continuou servindo ao Senhor, independente do povo. Ele falou, já entendi, Senhor. Se não é contra mim, é contra o Senhor. Então a mim o que eu cabe fazer? Eu seguir o seu plano. Eu viver na sua esperança, eu viver no futuro que o Senhor tem para mim, e não naquilo de ficar olhando para o que os outros pensam de mim. Porque muitas das nossas decepções vem quando a gente fica preocupado com o que os outros pensam de nós. O que será que os outros pensam de nós? E aí a gente começa a ficar decepcionado. Será que eles pensam que eu sou legal? Será que eles pensam que eu sou chato? E aí nós começamos a fazer tipo, para ver se a gente alegra todo mundo. Nós temos que alegrar o Senhor. Nós temos que fazer o que o Senhor pede de nós. Nós temos que estar na presença do Senhor. Foi o que ele fez com Samuel. Foi o que ele fez com Agar. Ele disse, Agar, você não vai morrer, porque em mim existe vida. Eu vou dar vida a você. É isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que entender que as decepções pelas quais nós passamos não definem a nossa vida. O que define a nossa vida são as atitudes que nós temos depois da decepção. É isso que define. E as atitudes que nós temos depois das decepções que nós passamos tem que ser atitudes que nos levem a buscar a Deus. Tem que ser atitudes que nos levem a entender que Deus é o caminho da nossa restauração. Querem ver um outro exemplo de pessoas que ficam decepcionadas? Agora eu vou mostrar um exemplo de uma pessoa que ficou decepcionada com Deus. Não foi com outra pessoa. Porque a Bíblia também tem história de pessoas decepcionadas com o próprio Deus. Um exemplo muito claro, e vocês lembram desse exemplo? Jonas. Jonas fica profundamente decepcionado com Deus. A história diz que um dia Jonas está no bem bom lá em Israel, e Deus vira para ele e fala assim, Jonas, eu tenho uma missão para você. Você vai lá em Nínive, aquele povo de Nínive, e você vai pregar arrependimento. Jonas vira para Deus e fala, de jeito nenhum. Eu conheço o Senhor. Eu sei que se eu pregar arrependimento e aquele povo se arrependeu, o Senhor vai perdoá-los. E aquele povo não merece perdão, porque aquele povo durante séculos tem massacrado os israelenses. Ele tem guerreado contra nós. E eu tenho ódio daquele povo. Eu não vou fazer o que o Senhor está mandando. E não faz. Ele foge da presença do Senhor. E daí vem um grande vento, ele está num barco, vocês conhecem a história. Ele é jogado do barco para que o barco não naufrague. No meio do mar ele é engolido por um grande peixe. Ele passa 3 noites e 3 dias na barriga desse peixe, até que ele se arrepende. E dentro daquele mover de Deus, esse peixe leva ele até a praia, nas costas de Nínive. E ele mesmo a contragosto, e se você pegar a palavra você vai perceber isso, mesmo a contragosto ele prega lá em Nínive, mas ele deve pregar do tipo, olha, vai todo mundo morrer, se arrependa. Sabe aquelas pregações que você faz no dia que você não está com a menor vontade de falar a palavra de Deus? Ele faz isso. Só que Deus é Deus, Deus é soberano. E a hora que ele começa a falar, diz que o rei de Nínive, a hora que ouve, percebe o que ia acontecer e propõe um jejum de 3 dias a todos os cidadãos da cidade, inclusive os animais, e pede perdão a Deus. E a palavra diz que eles são perdoados. E aí Jonas sai da cidade, eu fico imaginando essa cena. Eles devem sair da cidade batendo o pé, bufando. Tá vendo? Estou decepcionado com o Senhor, porque eu sabia que isso ia acontecer. E de novo, queridos,
quando Deus nos vê decepcionado, Ele vem consolar a nossa vida. E no caso de Jonas não foi diferente. Quando ele ficou decepcionado com Deus, Deus tenta trazer cura sobre a vida de Jonas. Vocês conhecem a história. Jonas fica sentado no meio do deserto e Deus faz crescer uma planta sobre ele, trazendo sombra. E aí quando essa planta está trazendo sombra e Jonas está no bem bom na sombra, Deus vai lá e mata a planta e a planta murcha e ele fica de novo no sol e ele reclama. E aí Deus vira para ele e fala assim: Jonas, você tem mais cuidado ou mais zelo com uma planta que morre do que com vida de pessoas que eu quero salvar? E sabe a resposta de Jonas para Deus? Eu continuo brigado com o Senhor. Eu não aceito, eu continuo decepcionado. E se vocês pegarem o livro de Jonas, termina com isso mesmo. A gente vê que o livro de Jonas termina com Jonas dizendo: estou decepcionado. Sabe o que isso me leva a entender? Que mesmo que Deus queira trazer cura sobre a nossa vida, só depende de nós aceitarmos a cura. Porque nós podemos ficar que nem meninos batendo o pé, com aquela carinha fechando a mão e dizendo: não quero, não quero, não quero. Às vezes Deus está querendo trazer cura sobre nós. Deus está querendo dizer: aquela situação que te decepcionou, não liga para ela. Eu sou mais na tua vida. Você está ligando para uma situação pequena que te decepcionou no passado e não está vendo tudo que eu te dei no futuro. Para de olhar para aquele ponto no passado na tua vida e percebe que daquele ponto, olha onde eu já te trouxe. Mas você continua preso lá naquele passado. Às vezes Deus está dizendo isso para nós e nós estamos que nem crianças mimadas, dizendo: não, mas aquela época foi dura, aquela época foi difícil. Claro que foi duro e foi difícil. Todos nós temos pontos da nossa vida em que nós ficamos marcados por uma decepção. E aí, nós vamos ficar presos naquele ponto? Ou vamos acreditar que em Deus há uma esperança e um futuro para nós? Porque se nós cremos nisso, nós cortamos as amarras daquele ponto e vamos viver esse futuro. Vamos viver essa esperança. Vamos deixar com que Deus trabalhe na nossa vida e restaure aquilo que ficou para trás. Deus pode fazer isso, queridos, mas depende de nós. Depende de nós entendermos. Depende de nós não permitirmos que sentimentos de decepção se transformem em sentimentos de ódio. Porque a frustração pode virar um ódio. Pode virar um profundo ressentimento. Pode virar uma profunda raiz de amargura. E algumas pessoas, infelizmente, têm síndromes que são desencadeadas por sentimentos que começaram na decepção. Síndrome de pânico, síndrome de ter relacionamentos novos, e por aí vai. Nós estamos cada vez mais cheios de problemas sociais e psicológicos, que muitas vezes começaram por uma simples decepção, que a pessoa não conseguiu verbalizar. E o pior é que, sendo cristão e crendo em Jesus, é pior ainda, porque não consegue entregar na mão de Jesus isso e dizer: Jesus, cuida disso. O Senhor prometeu que curava, o Senhor prometeu que cuidava, cuida então. Mas quando a gente fala cuida, deixa cuidar. Não é cuida da minha dor e dali a pouquinho eu tiro minha dor de volta, porque ela é uma dor de estimação, eu preciso ficar com ela. Ela faz bem para o meu ego, me sentir coitadinho, me sentir dodói. Porque quando eu estou assim, todo mundo vem e me abraça. Quando Deus está dizendo: larga isso. Não está mais em tempo de você ser abraçado, está em tempo de se abraçar outras pessoas. Está em tempo de você consolar outras pessoas e não ficar o tempo todo sendo consolado. Porque nós devemos consolar os que choram. Nós devemos estar junto com aqueles que precisam. Muitas vezes a gente só fica querendo o abraço, querendo o chamego, e Deus está dizendo: solta isso. Solta isso. Deixa eu operar na tua vida, deixa eu trazer cura sobre a tua vida. Que você, curado e transformado desse problema, vai se transformar numa fonte de vida para outras pessoas. Muitas vezes é isso que Deus está querendo em nós. E nós ficamos parados lá naquele pontinho da decepção, preso naquele momento da nossa vida que a gente não consegue soltar, não consegue libertar. E Deus está dizendo: liberta, solta a amarra. Tem um louvor antigo que a gente diz que é: solta o cabo da nau, deixa a nau embora, confia que Jesus está conduzindo ela. E muitas vezes a gente fica segurando as amarras, segurando, eu quero, e Deus está falando: solta, porque eu quero que tua vida ande. Eu quero que você conduza, que você caminhe, que você sorria, que você volte a abraçar pessoas, que você volte a derramar vida sobre aqueles que precisam. Queridos, nós precisamos entender como Jesus age na nossa vida.
Nós precisamos entender que quando nós estamos passando por um momento de decepção, Jesus olha para nós e olha por nós. Nós vimos o exemplo de Agar, nós vimos o exemplo de Samuel. Existem outros exemplos na palavra que falam sobre isso. Vocês podem procurar, vocês vão achar N exemplos de pessoas que se decepcionaram com pessoas e Deus trouxe cura sobre aqueles relacionamentos. Nós precisamos disso. Para a gente entender como Jesus trabalha, vamos voltar nos nossos versículos de Lucas. Eu queria mostrar o cuidado que Jesus tem com aqueles que Ele ama. A palavra diz que eram 2 discípulos, eram pessoas que andavam próximas a Jesus, que caminhavam junto com Ele. E eles ficaram decepcionados. Jesus não podia deixá-los decepcionados. Jesus precisava restaurá-los. Como Deus restaurou Agar, como Deus restaurou Samuel. Jesus mesmo disse, Ele não disse na oração sacerdotal, aqueles que o Senhor me dá, eles não sairão das minhas mãos. Não é isso que Ele disse? Então Ele não podia deixar esses discípulos decepcionados, assim como Ele não pode deixar cada um de nós decepcionados. Quando nós estamos decepcionados ou estamos com um problema em relacionamento, Jesus opera. Nós que precisamos saber ver o operar de Jesus. E quando nós entendemos que aquilo é um operar de Jesus, nós precisamos deixar com que esse operar aconteça. Vejam lá, se vocês quiserem seguir comigo, Lucas 24, a partir do versículo 13. Nós vamos ler um pouquinho para finalizar, do 13 ao 32. Lá no versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Queridos, dá uma paradinha aqui. Quando nós ficamos decepcionados, sabe qual é a nossa primeira atitude? Fugir da situação. Nós não queremos mais falar da situação. Nós não queremos mais viver aquele fato. Nós queremos nos distanciar do que aconteceu. Se a decepção é dentro da nossa casa, nós queremos nos afastar da nossa casa. Se a decepção é com alguém que a gente conhece, a gente não quer mais falar com aquela pessoa. Porque é assim que nós somos. Querem um exemplo disso? Pode ser uma bobeira o que eu vou falar, mas vou de novo voltar no jogo do Brasil. Porque é um exemplo bem evidente. O Brasil perdeu. Muitos de nós se decepcionamos, não foi? Quantos aqui, depois que o jogo terminou, ficaram vendo os comentários, os melhores lances e aquilo que aconteceu? Ninguém. Porque nós estávamos decepcionados. Acabou o jogo, pela nossa decepção, nós desligamos a televisão. Se o Brasil tivesse ganho, estava todo mundo vendo os melhores lances, o comentário do Galvão Bueno, o comentário do Casagrande, todo mundo ali na frente da televisão vibrando, mas como perdeu, a decepção nos fez desligar a televisão. Porque a decepção nos leva para longe. Quando nós ficamos decepcionados, nós não queremos mais enfrentar o assunto. Nós não queremos mais falar sobre o assunto. Eu vou perder tempo com isso para quê? Está doendo, está dentro de mim. A pessoa me decepcionou, para que eu vou procurar ela para conversar? Para que eu vou buscar de novo aquela situação, se aquilo dói dentro de mim? Eu vou me afastar. E vou imaginar que dando tempo ao tempo as coisas se resolvem. Não se resolvem. Dar tempo para situações ruins se resolverem, elas não se resolvem, elas só pioram. O que melhora é orar, pedir a Deus a direção e cumprir aquilo que Deus manda. E se Deus mandar, vai para a pessoa e pede perdão, nós temos que ir para a pessoa e pedir perdão, nós temos que buscar a restauração. Cabe a nós que acreditamos em Cristo buscar isso. Queridos, quando nós estamos decepcionados, uma outra coisa acontece. Vocês viram que eram quantos discípulos? 2. E eles estavam o quê? Conversando sobre o assunto. Pessoas decepcionadas pelos mesmos problemas só alimentam a decepção uma na outra. Somatiza. Se terminando o jogo, um de nós ligasse para algum outro, o que a gente ia falar? Ia meter o pau no Tite, ia falar que a seleção jogou mal, que foi mal escalada, e o outro ia concordar e a gente só ia aumentar. Por quê? Porque é assim que nós somos. Quando nós encontramos alguém decepcionados com o mesmo problema que nós, o assunto passa a ser a potencialização daquela decepção. E ao invés de trazer cura, traz mais revolta. E o nosso coração fica mais agitado. Era assim que eles dois estavam. Um devia estar virando para o outro e falando, tá vendo? A gente esperava que ele fosse gênio. Você tem razão.
Ficamos 3 anos seguindo o homem, pensando que ele fosse ser rei, e o homem morre. E agora? Nós estamos aqui, largamos 3 anos da nossa vida por nada. 3 anos seguindo ele, largamos família, largamos o nosso emprego, largamos tudo que a gente tinha e nada. Vamos lá para Emaús, vamos lá para outro canto, lá em Emaús a gente vê o que faz. Vocês percebem como a decepção é perigosa? Ainda mais quando a gente encontra alguém que potencializa a nossa decepção. Versículo 15 diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Querido, Jesus cuida de nós o tempo todo. Ele quer o nosso bem o tempo todo. Ele quer tratar o nosso coração o tempo todo. O grande problema é que no meio da aflição, no meio da decepção, nós podemos não reconhecer Jesus do nosso lado. Ou às vezes a gente não reconhece quem Jesus envia para acalmar o nosso coração. E às vezes Jesus está enviando alguém que foi enviado para que nos ministrasse. E por causa da nossa dor, por causa do nosso alimentar aquela dor, nós não reconhecemos a pessoa que está do nosso lado. A pessoa que trouxe uma palavra de esperança, a pessoa que trouxe uma palavra de salvação. Jesus, o próprio Jesus veio do lado deles. E eles não reconheceram que era Jesus que estava com eles. E a palavra continua lá no versículo 17, dizendo assim: então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Queridos, Jesus começa a trazer cura sobre a vida desses discípulos. Lá em Tiago 5,16 diz que a cura vem na nossa vida quando nós começamos a verbalizar os nossos problemas. Quando nós começamos a falar aquilo que está dentro do nosso coração. Aliás, a psicanálise, descoberta por Freud em 1800 e pouco, é exatamente isso. É a cura pela fala. Freud descobriu uma coisa que a Bíblia já dizia 2000 anos atrás. Na época dele é 1800 anos atrás. Mas Freud põe em prática isso. E ele diz: você quer que uma pessoa seja curada? Que ela comece a falar, verbalizar o problema dela. E o que Jesus faz com esses discípulos? O que aconteceu? Por que vocês estão assim, falando um com o outro? O que é que vocês estão comentando? Jesus começa a trazer cura. Jesus permite que eles comecem a abrir o coração. Que eles comecem a dizer o que está doendo. Aquilo que está verdadeiramente incomodando. Muitas vezes nós precisamos falar aquilo que está nos incomodando. Ah, mas Deus não sabe o que me incomoda? Sabe. Jesus sabia o que estava incomodando eles. Jesus podia ter chego lá e ter dito: escuta, vocês estão errados. Eu estou aqui, eu ressurgi. Olha eu aqui ressurreto. Mas isso ia trazer cura sobre a vida deles? Não. Porque a cura tem que vir de dentro para fora. E Jesus sabia disso. Para que a cura deles viesse de dentro para fora, eles precisavam abrir o coração, eles precisavam dizer o que estava doendo. Por isso que Jesus pergunta o que aconteceu. E no versículo 18 eu acho muito engraçado, que diz assim: um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Olha a resposta para Jesus. Quantas vezes nós não falamos isso para ele? Será que o senhor não sabe o que está doendo no meu coração? Será que o senhor não entende o que eu estou passando? Será que o senhor não tem o menor sentimento para saber o que eu estou sofrendo? E a palavra continua, e Jesus diz assim: olha, o que foi? Como quem diz? O que foi? Fala. Perguntou ele, e eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. No versículo 20, os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Queridos, a esperança errada. A esperança errada trouxe decepção. Uma esperança fora dos planos e propósitos de Deus. Uma esperança que não foi cumprida segundo a expectativa deles, trouxe a esses 2 discípulos frustração. Eles não foram capazes de entender os sonhos de Deus. Eles não viviam os sonhos de Deus, eles viviam os sonhos dele. Os sonhos deles era que Jesus fosse rei.
Eles não entenderam que Jesus era o Messias e qual era o propósito do Messias. Quantas vezes nós achamos que estamos no sonho de Deus, mas o que nós estamos vivendo são os nossos sonhos. E aí, quando não acontece como nós queremos, ou quando não acontece aquilo que a gente acha que deveria acontecer, nós ficamos decepcionados. E aí nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, por que foi acontecer isso comigo? Acho que Deus vira para nós e fala assim: por que você não me buscou? Você achou que estava nos meus planos, quando na realidade você estava nos seus planos. E se a palavra diz que os planos de Deus são melhores que os nossos, nos nossos nós teremos decepções com toda certeza. Só na vontade de Deus a gente não tem decepção. Tem que tomar cuidado, queridos. Nós temos que tomar cuidado com os nossos sonhos, para que eles estejam nas mãos do Senhor. Por isso que é importante nós orarmos, nós buscarmos a palavra. Porque quando nós oramos e buscamos a palavra todos os dias, como a palavra diz lá em Josué, medita nesta palavra de dia e de noite. Quando nós fazemos isso, nós começamos a ter comunhão, relacionamento com Deus. E vocês podem chamar até de sobrenatural. Mas muitas vezes, quando nós vamos tomar uma atitude, ou quando nós vamos fazer alguma coisa, sinais e situações acontecem para nos dizer se nós estamos ou não no caminho certo. Eu já tive essas experiências. Momentos em que você está desesperado numa situação e num lugar que você menos espera, chega alguém e te fala alguma coisa que ele fala: opa, eu não tinha pensado nisso. E a hora que você para pensar, toda aquela tua aflição é resolvida por uma ideia que alguém deu e que nem cristão era. Porque Deus fala do jeito que Ele quiser conosco. Ele usa quem Ele quiser para falar conosco. Mas se nós estamos na presença do Senhor, e se nós entendemos, e se nós compreendemos como é que é o agir de Deus, nós vamos estar atentos para isso. E nós vamos discernir quando é uma coisa que vem para o nosso bem ou não. Nós temos que tomar cuidado, queridos, para que esses sonhos que nós temos estejam na mão de Deus. Senão a chance de frustração é muito grande. Principalmente quando eles são nossos. Porque se são nossos e não se realizam, é frustrado. E a frustração gera uma decepção muito grande. Temos que tomar cuidado para não ficar que nem Jonas. O Senhor não fez o que eu queria, o Senhor não destruiu a cidade. E porque o Senhor não destruiu a cidade, eu vou ficar com um biquinho com o Senhor. Pronto, o Senhor vai poder falar o que quiser, mas eu não vou querer. Eu não quero tratamento. O Senhor tinha que ter destruído aquela cidade. No versículo 22, a palavra continua dizendo assim: algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu e que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Queridos, um ponto importante aqui. Observem como muitas vezes os nossos preconceitos não nos deixam ver o agir de Deus na nossa vida. Mas preconceitos, claro, naquela época ouvir o que uma mulher dizia era de segundo escalão, queridos. Me desculpem as mulheres aqui, mas era cultural da época. Um homem jamais ia atentar para o que uma mulher havia dito. E vocês veem como ele começa o versículo? Ele diz assim: algumas mulheres do nosso grupo disseram. O que eles estão dizendo aqui para Jesus é tipo assim: ó, a mulher não pode dizer nada, ela não conhece nada, ela não sabe de nada. Remete àquela época. Voltem naquela época e imaginem a cabeça desses discípulos. O preconceito deles leva eles a não ver o agir de Deus. Quantas vezes o nosso preconceito não nos leva a ver o agir de Deus? Quantas vezes nós estamos esperando uma palavra que venha de um pregador, que venha de não sei o quê, de repente vem um irmãozinho mais humilde, vem uma pessoa mais humilde e dá exatamente o que a gente precisa. Não, desse daí eu não vou ouvir. Quem é ele para falar um negócio desse? Fala problema, não sabe nem ler direito e vem me trazer uma palavra assim? Não, isso eu não vou fazer. Que é isso? Quantas vezes o preconceito nos impede de agir na direção do que Deus pede de nós? Quantas vezes a gente fica impactado com pessoas que chegam para nós e a gente fala: não, esse irmão aí nunca. Quem é esse irmão vai falar comigo? Cuidado com o preconceito, queridos. Cuidado, porque esses homens tiveram a chance de ouvir que Jesus estava ressurreto.
Eles podiam ter confiado naquelas mulheres porque elas viram. A palavra diz lá em João que Maria viu, ela falou com Jesus. Eles não acreditaram. Porque o preconceito da época não admitiria que eles ouvissem uma mulher dizendo uma coisa verdadeira. Nós temos que tomar cuidado com os nossos preconceitos. Nós não podemos deixar que o nosso preconceito nos cegue a ponto de não ver o agir de Deus sobre as nossas vidas. Lá no versículo 25 diz assim: então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Agora Jesus começa a falar. Depois deles terem colocado para fora tudo que doía no coração deles, depois deles terem colocado a decepção, a frustração, os sonhos destruídos, depois deles terem colocado para fora o preconceito que eles tinham, e olha que eles andaram 3 anos com aquele grupo de mulheres, e se você pegar a palavra vocês vão ver que isso acontecia. Depois que eles abriram o coração e estavam com o coração escancarado na presença de Jesus, aí Jesus começa a trabalhar. E ele diz para eles: vocês não entenderam. Vocês não entenderam o que está acontecendo. E aí Jesus começa a trazer cura, porque ele começa a mostrar o que realmente machuca. E ele continua no versículo 26, ele diz assim: pois era preciso que o Messias sofresse, e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Eles tiveram uma aula. Sabe o que Jesus fez com ele? Jesus restaura a missão do Messias. Jesus diz para eles o seguinte: ei, vocês estão com a visão errada. Deixa eu dizer para vocês quem deveria ser o Messias. O Messias não era alguém que iria ser rei de Israel, mas o Messias era alguém que ia implantar o reino de Deus na terra. O Messias era alguém que iria abrir a possibilidade de vocês entrarem na presença de Deus livremente, sem precisar dos sacerdotes, porque é isso que diz a palavra. E aí ele lembra: Moisés falou do Messias, Jeremias falou do Messias, Isaías falou do Messias. Ele vem relembrando a história. Por quê? Porque ele mostra que a decepção deles era uma decepção humana e não uma decepção em relação aos planos de Deus. E Jesus precisa restaurar esses dois no propósito de Deus. Muitas vezes nós precisamos ser restaurados no propósito de Deus para as nossas vidas, porque a gente se desvia. E aí quando a gente começa a ficar frustrado, Jesus nos pega pela mão e diz assim: calma, vocês se desviaram, vem cá, volta ao propósito de Deus, volta a fazer da sua vida aquilo que eu planejei para vocês, volta a viver os planos que são maiores para você do que os planos que você tem vivido. É isso que Jesus faz, porque Jesus alinha os sonhos de Deus novamente na vida daqueles dois. E aí lá no versículo 28 diz assim: quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele que ele ficasse, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Queridos, quando nós temos um encontro real com Jesus, sabe o que acontece? A gente não quer mais largar ele. E aí quando eles perceberam como era bom conversar com aquele homem, eles ainda não haviam reconhecido Jesus, mas eles começaram a perceber como era bom conversar com aquela pessoa. Aquela pessoa trazia paz ao coração deles. Aquela pessoa começou a falar de palavras de vida. E sabe o que eles fizeram? Eles falaram para ele: não vai embora não, fica mais um pouco com a gente. Queridos, quando Jesus tem um encontro com a gente não quer largar dele. A gente quer que ele fique mais. Jesus, fica mais do meu lado. Fala mais, Jesus. Não importa se o Senhor está me corrigindo, não importa se o Senhor está dizendo que eu errei, não importa, porque está tão bom ficar do teu lado. Está tão bom ouvir as tuas palavras. Está tão bom sentir a tua presença. É isso que eles disseram. Queridos, muitas vezes, por mais duras que sejam as palavras que Deus nos diga, é maravilhoso estar na presença dele. É maravilhoso estar junto com ele. É maravilhoso ser corrigido pelo Pai, porque a palavra diz que Deus corrige aqueles que ele ama. Então quando ele está nos corrigindo é porque ele nos ama. Ele está querendo que a gente volte ao caminho, está querendo que volte ao propósito. É isso que Jesus está fazendo com eles. E a palavra diz que Jesus senta com eles. E no versículo 30 diz que ele sentou-se à mesa e pegou o pão. Era noite, eles estavam cansados, era comum naquela época, era tradição naquela época. Não é que ele pega o pão aleatoriamente.
Qualquer um que chegasse numa estalagem a qualquer hora da noite, os donos das estalagens naquela época sabiam que os peregrinos chegariam com fome. Então, no mínimo, um pão havia na mesa. E a palavra diz que eles entram, o pão está na mesa da estalagem, e aí ele pega o pão, Jesus pega o pão e parte o pão. Esses discípulos provavelmente tinham estado na ceia. Porque a palavra diz que quando ele parte o pão, os olhos foram abertos e eles reconheceram a Jesus. Queridos, quando nós temos Jesus próximo de nós, a paz que excede todo o entendimento enche os nossos corações. E nós somos verdadeiramente curados na presença dele. E uma vez que nós somos curados na presença dele, todas as situações de decepções que nós passamos são deixadas para trás. Nós nos esquecemos? Claro que não. Mas aquilo nos marca, não marca mais. O sentimento ruim que existia não existe mais. Porque nós entendemos que aquilo foi para um crescimento, e agora, a partir de agora, eu só tenho que entender que Jesus me preencheu. Era como eles ficaram. Eles voltaram a ter maturidade na presença do Senhor, eles voltaram a entender que o Senhor é com eles até a consumação dos séculos, como é conosco até a consumação dos séculos. Que independente do problema que nós estamos passando, independente da decepção que nós estamos sofrendo, Jesus é maior que a nossa decepção. É maior do que aquilo que nós sentimos, porque Ele é poderoso para restaurar tudo na nossa vida. E aí no versículo 32 diz assim: então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele falava nas estradas e nos explicava as escrituras sagradas? Queridos, quando a palavra de Deus começa a entrar dentro do nosso coração verdadeiramente, ela tem que arder no nosso coração. Nós temos que ter fome e sede dessa palavra. Ela tem que ser aquilo que nos motiva, aquilo onde nós achamos paz, aquilo onde nós achamos entendimento. Por isso que a própria palavra diz: medita nessa palavra de dia e de noite. Medita, lê ela, medita nela, entenda o que Deus está falando, porque só lendo a palavra nós vamos conseguir ter as revelações que Deus quer para as nossas vidas. Só lendo a palavra nós vamos entender quem é Deus e quem somos nós. E a partir do momento que nós entendemos quem é Deus, entendemos quem somos nós vamos ter uma vida em plenitude, nós vamos ter uma vida plena na presença do Senhor, porque Ele garante que Ele não deixa os filhos dele abandonados. A palavra diz: eu nunca vi um justo mendigando pão. Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que entender que nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos o Filho do Deus vivo. E se Ele é vivo, Ele nos ama, e se Ele nos ama, Ele derrama desse amor sobre as nossas vidas. Nós temos que entender isso, queridos. Agora, como é que nós vamos entender isso? Nós vamos entender buscando a Deus, nós vamos entender buscando a companhia de Deus. E onde nós buscamos a companhia de Deus? Na palavra de Deus. Por isso que eles dizem: a palavra ardia no nosso coração. Conforme ele ia falando dos profetas, conforme ele ia falando das escrituras, aquilo dava: puxa, que bom que ele está falando. Quando nós lemos a palavra tem que ser assim: que bom que eu estou lendo, que bom que essa palavra está mudando, que bom que essa palavra está entrando no meu coração. Por isso que a palavra é meditar, não é simplesmente ler, medita, deixa a palavra te transformar. Nós precisamos meditar nessa palavra. Para quê? Para que os nossos caminhos sejam transformados. Queridos, finalizando já, que decepções você teve na sua vida que você ainda não entregou para Jesus? Que decepções você teve? Hoje é dia de cura. Hoje Jesus está aqui porque Ele quer curar, Ele está andando no nosso meio, Ele é junto conosco. E hoje é dia que, se você abrir o teu coração e disser para Jesus: Jesus, isso eu ainda não consegui libertar na minha vida. Fala isso para Ele essa manhã. Deixa Ele tratar. Não fica preso na decepção. Assim como Agar e Samuel, você já se sentiu decepcionado por pessoas? Deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Deus deu vida a Agar. Ele transformou Samuel. Deixa Ele transformar a tua vida. Se Ele pode dar vida a Agar, e se Ele transformou Samuel, Ele pode dar vida para você. Ele pode transformar a sua vida. Ou será que você está como Jonas, decepcionado com Deus? Porque Deus não fez exatamente como você queria alguma coisa. Abre o teu coração e diz: Deus, estou decepcionado com o Senhor, aquela situação lá no passado, não sei quantos anos atrás. Eu achei que o Senhor fosse fazer diferente. E deixa Deus falar com você. Deixa Deus operar a cura no teu coração. Deixa Deus dizer que Ele é Deus sobre a sua vida. Querido, assim como Jesus ouviu aqueles discípulos,
Assim como Jesus veio, ouviu, e eu creio que quando nós pregamos a palavra é viva e eficaz. Ela não é letras mortas, a palavra é viva. E se nós estamos trazendo uma palavra que diz que Jesus andou com aqueles discípulos, estavam ao lado deles, ouvindo a voz deles, eu creio que Jesus está aqui hoje, agora, ouvindo a nossa voz. Cabe a nós, porque nós vimos que Jonas teve todo o tratamento de Deus, e ele não quis ser curado. Não faça que nem Jonas. Fale para Deus o que dói no teu coração, mas deixa Ele trazer cura. Deixa Ele trazer cura sobre a tua vida. Deixa Ele trazer vida na sua vida. Amém? Podemos orar?